Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo altíssimo privilégio que uma vez mais na Tua graça Tu nos concedes de podermos estar aqui reunidos em Teu nome. É tão bom, Senhor, estarmos aqui reunidos e sabermos de antemão, Senhor, que Tu estás aqui entre nós. É verdade que não Te vemos, mas sabemos pela fé que aqui estás, porque acreditamos nas Tuas promessas e em particular naquela que Tu fizeste, de que lá onde 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, Tu estarás no meio deles. Ó Senhor, muito obrigado também pelo poder da Tua revelação. Obrigado porque sabemos que homens e mulheres inspirados pelo Teu Espírito escreveram o que escreveram e obrigado, Senhor, por teres preservado estes escritos até aos nossos dias para nós podermos assim compreender, Senhor, este grande conflito em que todos nós estamos envolvidos e podemos compreender mais e melhor a dinâmica desse grande conflito, o que está em causa e sabermos qual é o plano de salvação que tens para nós. Mais uma vez te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito esteja entre nós, que afaste, Senhor, todo o poder do mal daqui e de entre nós e possamos compreender este assunto tão importante, Senhor, que é um dos maiores erros com que o inimigo irá enganar o mundo inteiro nos últimos dias. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer bem a verdade, para que nada nem ninguém nos possam enganar. Fica, pois, connosco. Tudo isto pedimos, Senhor, e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, mais uma vez, a todos vós. É bom estarmos aqui, pela graça de Deus. Nós hoje vamos terminar este capítulo, capítulo 34. Hoje o que nós iremos estudar é curto. Vamos só ler 4 páginas. Isto para não estarmos a entrar no outro capítulo, pois também o capítulo a seguir é um capítulo grande. É o capítulo sobre a ameaça à liberdade de consciência. Aí já começamos a entrar. Bom, isto aqui já faz parte dos enganos dos últimos dias, mas a partir do próximo capítulo aqui entramos mesmo na reta final dos acontecimentos finais. Muito bem. Satanás, vou só, não sei se seria possível apagar ali aquela luz, não sei, aquela ali do canto. Se for possível, agradeço. Satanás está a fazer com que o mundo creia que a Escritura Sagrada é mera ficção, ou pelo menos um livro apropriado para as eras primitivas, devendo hoje ser considerado com desprezo ou rejeitado como obsoleto. Isto é o que ele realmente tem procurado fazer crer as pessoas. E para substituir a palavra de Deus, exibe as manifestações espíritas. Este é um meio que está totalmente sob o seu domínio. Ou seja, o que é que está totalmente sobre o seu domínio? Isto, as manifestações espíritas. Sabem que... Deixem-me apresentar-vos esta imagem. Sabem que às vezes há imagens que nos ajudam a compreender as verdades. Por exemplo, Ellen White, no livro Lar Cristão, usa uma imagem que é, por exemplo, de um círculo com... Imagine antes uma roda com os seus raios, ok? Então, quanto mais nós nos aproximamos do centro que é Cristo, mais nós estamos perto uns dos outros, certo? Ok? O mesmo se passa na vida espiritual. Quanto mais cada um de nós individualmente se aproxima de Cristo, tanto mais aqueles que se aproximam de Cristo estão perto uns dos outros. Uma outra imagem que eu quero transmitir é esta. Sabem que Deus, em todo o grande conflito, desde que ele se iniciou até hoje, Deus sempre averbou vitórias, nunca averbou uma única derrota. O ser humano, sim, tem averbado derrotas, mas Deus, nunca. Ok? E eu vejo a última fase do grande conflito, ou seja, o clímax do grande conflito, como um meio pelo qual... Conhece aquela expressão quando nós dizemos, olha, eu estou a encostá-lo à parede. Normalmente isso é, por exemplo, em lutas, em que a pessoa, por exemplo, um que está a lutar tem uma espada e vai encostando até que a pessoa fique entre a espada e a parede. Conhece essa expressão? Quer dizer que a pessoa não pode ir mais para trás e para a frente não tem porque a espada está encostada. Pois bem, de certo modo, isto é uma imagem, atenção, uma imagem que nos ajuda a compreender a última fase do grande conflito. É como se Deus estivesse indo... encostando, está a ganhar terreno ao inimigo e vai-o encostando a um canto. E o que é que eu quero transmitir com isto? Que há muitas verdades que estiveram ocultas durante séculos e que o Senhor vai resgatar e que vai transmitir ao mundo. E mentiras que o inimigo usou durante muito tempo com sucesso vai deixar poder de usá-las. No tempo mesmo do fim, eu acredito quando será o alto clamor, haverá só praticamente 2 grandes enganos, só que esses 2 grandes enganos serão terríveis, com os quais o inimigo vai poder trabalhar, ou seja, tem espaço de manobra para poder agir aí.
Sabem quais são esses dois grandes enganos? Um é a crença na imortalidade da alma, que é a base do espiritismo, e o outro é a crença no falso sábado. São esses dois grandes enganos. Ou seja, Deus vai permitir que com esses dois grandes enganos, aí o inimigo ainda tenha espaço de manobra. O que quer dizer que quem está sob um desses enganos, ou sob os dois, está completamente, olha aqui, está totalmente sob o domínio de Satanás. Agora, não quer dizer que se essa pessoa reclamar o poder de Deus, Deus não pode chegar lá e tirá-la, claro que sim. Mas isto é campo que é 100% do domínio de Satanás. Fiquem com esta ideia, irmãos. Portanto, espiritismo, a ideia da imortalidade da alma, isso é campo que é exclusivo de Satanás. Por isso aquelas mensagens que nós lemos no livro do Levítico, quando o Senhor até ameaça com a pena de morte todos aqueles que se envolvessem nestas práticas, ok? Portanto, este é um meio que está totalmente sob o seu domínio. Através dele pode fazer com que o mundo acredite no que ele quiser. Porque a partir deste momento a mente da pessoa fica totalmente sujeita às forças do mal e Satanás consegue que o mundo acredite no que ele quiser. O livro que o deve julgar a ele, Satanás, e aos seus seguidores, é posto por ele na sombra, que é precisamente o que lhe convém, claro. O Salvador do mundo é representado por ele como sendo nada mais do que um homem comum. E quantas pessoas hoje não negam a historicidade de Jesus, simplesmente acham que ele foi um homem como outro qualquer. O que não é verdade. É verdade que ele se manifestou como homem, era 100% humano, mas por detrás da humanidade estava o quê? Estava a divindade. Sabem, já agora, permitam-me ler um texto do apóstolo Paulo que está em Colossenses, capítulo 2. Muito importante este texto. Colossenses, capítulo 2. E nos versículos 8 e 9, Paulo fez aqui uma chamada de atenção aos colossenses e, por extensão, a todos os cristãos, que foi a seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enganar com a sua filosofia e vãs subtilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele quem? Nele em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude de quê? Da divindade. Toda a plenitude. Paulo até usa aqui como é que se chama? Agora passou-me a palavra. Portanto, usa aqui um duplicado, quando ele diz toda e depois plenitude. Bom, a plenitude já é tudo. Portanto, não há dúvida alguma de que Jesus Cristo era plenamente humano, mas era também plenamente divino. Portanto, qualquer tentativa de fazer diminuir a divindade de Cristo é diabólica. Sabem que no início do grande conflito, e já vimos isso, uma das coisas que ruía Satanás era reconhecer a divindade de Cristo. Não queria reconhecer. Portanto, não se esqueçam, Cristo é plenamente divino. E eu já vos referi e vou dizer mais uma vez, uma das formas hoje subtil de negar a divindade de Jesus é fazer crer que ele teve um início. Ou seja, diz-se que Jesus teve um início lá muito além, pela eternidade, não sabe há quanto tempo, mas teve um início. Bom, se Cristo teve um início, então ele foi um ser criado. Se é um ser criado, não é Deus. Porque uma das características da divindade é que Deus é eterno. Se é eterno, não tem princípio, não tem fim. E Miqueias 5.2, que é uma profecia messiânica por excelência, que indicava o local exato onde Jesus iria nascer, em Belém Efrata. Sabem que havia várias aldeias em Judá que tinham o nome de Belém, mas Belém Efrata só havia uma. É como, por exemplo, se alguém falar em Canelas e for ali, por exemplo, dos lados de Aveiro, vai pensar numa localidade de Canelas que é ali perto de Angeja, um bocadinho antes de Angeja. Reparem, agora, havia várias localidades de Belém, mas Belém Efrata era só uma. E a profecia é rigorosa ao ponto de dizer que era em Belém Efrata que iria nascer aquele cujas origens são desde os tempos da eternidade. O que é que se quer dizer? As origens são desde o tempo da eternidade. Não há origem. É a origem eterna, ou seja, e a eternidade não tem começo. Ok? Portanto, não se esqueçam, Jesus Cristo é plenamente divino. E assim como a guarda romana que vigiou o túmulo de Jesus espalhou a notícia mentirosa que os sacerdotes e anciãos puseram nas suas bocas para negar a sua ressurreição,
Os que creem em manifestações espíritas procuram fazer parecer que não há nada de miraculoso nas circunstâncias da vida do nosso Salvador. Imaginem. Reparem, o que é que as manifestações espíritas fazem? Esvaziam os milagres de Cristo da sua essência e, no entanto, revestem depois as manifestações espíritas como se fossem milagres. Faz exatamente o contrário. Isto é obra do inimigo. Depois de procurar desta maneira colocar Jesus longe da vista, chama a atenção para os seus próprios milagres, cá está, declarando que estes se excedem em muito as obras de Cristo. Olhem para esta blasfema afirmação. O que é que pode exceder as obras de Cristo? Nada. Mas é o que eles afirmam. É verdade que o Espiritismo hoje, olhem aqui, muito importante aquilo que vem agora aqui escrito a seguir. É verdade que o Espiritismo hoje está a mudar, mas a mudar o quê? Não é a essência, é a sua forma. Ou seja, é só o pacote, o embrulho. Mas a essência é rigorosamente a mesma. E como é que muda a sua forma? E ocultando alguns dos seus aspectos mais reprováveis, está a revestir-se de uma aparência cristã. Imaginem, o embrulho é cristão. Mas as suas declarações no púlpito e pela imprensa têm estado perante o público há muitos anos e o seu verdadeiro caráter é revelado por seu intermédio. Estes ensinos não podem ser negados nem encobertos. Mesmo na sua forma atual, longe de ser mais tolerável do que o foi anteriormente, é na verdade um engano mais perigoso, porque é mais subtil. E tudo o que é mais subtil é mais perigoso. Embora antes atacasse Cristo e a Escritura Sagrada, escutem bem, mas atenção, isto é só a forma, é a aparência. Embora antes atacasse Cristo e a Escritura Sagrada, hoje diz aceitar ambos. Vocês hoje falam com alguns espíritas, dizem, não, Cristo, sim, excelente pessoa. A Bíblia, livro fantástico. Vocês até ficam, como é que pode ser? Mas cuidado, não se deixem enganar. Olhem aqui. Mas a Bíblia é interpretada, vocês já estão a ver, é o gosto do freguês, como se costuma dizer. Mas a Bíblia é interpretada de modo a agradar ao coração não regenerado. Enquanto as suas verdades solenes e vitais são quê? São anuladas. O que é que vale a pena eu dizer, a Bíblia, livro maravilhoso, a Bíblia, e depois eu distorço tudo o que cá está. O que é que isso vale? Não vale nada. Preocupa-se com o amor como o principal atributo de Deus, rebaixando, porém, até o reduzir a mero sentimentalismo, fazendo pouca distinção entre o bem e o mal. Irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa, eu cada vez mais tomo consciência, no mundo em que estamos a viver, que um dos problemas gravíssimos, eu já nem falo tanto da nossa sociedade, bom, aí nem se fala, quer dizer, aí já não há muro de separação entre o bem e o mal, é tudo aceitável. Mas a minha preocupação hoje, vou-vos dizer uma coisa, está em ver, às vezes, este espírito estar a vingar dentro da própria igreja em que já não se vê muito bem a distinção entre o que é certo e o que é errado, entre o que é justo e o que é injusto. Isto preocupa-me imenso. Fazendo pouca distinção entre o bem e o mal. Parece que já somos influenciados pela cultura da nossa época e já não conseguimos ver muito bem a diferença entre o bem e o mal. Irmãos, nada mudou com o tempo. Não há nada de novo debaixo do sol. E, portanto, não, hoje os tempos são outros. Reparem, esse é um argumento tão falacioso para levar as pessoas a enganar. A lei de Deus não mudou em nada. A lei de Deus continua a ser o critério, a grande bitola, que define o que é certo e o que é errado. O que está de acordo com a lei de Deus é certo. O que está contra a lei de Deus é errado. E temos de dizer isto alto e bom som, sem receio. Não se deixem levar por esse espírito, irmãos. Porque isto é terrível. Quando a pessoa começa a já não ver muito bem. Repara, é como aquelas pessoas que têm cataratas, estão a ver? Já começam a ver assim as coisas nubladas e já não conseguem distinguir algumas coisas bem. Há a impressão que há muitas cataratas espirituais já no nosso meio. Isto é perigoso. Muito perigoso. Olhem aqui, a justiça de Deus, a sua reprovação pelo pecado, os requisitos da sua santa lei, tudo isto é posto de parte. O povo é ensinado a considerar o decálogo, que é o decálogo, os 10 mandamentos, como letra morta. Portanto, o diabo não quer que haja distinção entre o bem e o mal. É tudo bom, é tudo aceitável. Deus é amor. Bom, que Deus é amor é. Agora, dizer ou fazer essa afirmação para depois
não fazer distinção entre o bem e o mal, cuidado, isso é muito, muito, muito perigoso. Historietas agradáveis, fascinantes, cativam os sentidos, levando os homens a rejeitar as Sagradas Escrituras como o fundamento da fé. Cristo é tão verdadeiramente negado como antes, estão a ver? O que é que alterou neste aspecto? Nada. Antes o Espiritismo negava Cristo. Hoje diz que aceita, mas é só boca para fora, porque na realidade é igual. Mas Satanás cegou o povo de tal maneira que este não se consegue aperceber do engano. Há poucos que têm uma concepção correta do poder enganador do Espiritismo e do perigo de se colocar sob a sua influência. Já agora, irmãos, quando nós falamos de Espiritismo, vocês acham que o Espiritismo é só ir àquelas sessões espíritas em que andam lá às mesas a dançar e as pessoas veem, entre aspas, os mortos, os seus familiares? Acham que o Espiritismo é só isso? Bom, isso é Espiritismo, claro. Eu chamei esse o Espiritismo da pesada. Mas há o Espiritismo soft. Soft, entre aspas. Não há nada soft no Espiritismo, é tudo da pesada. Mas reparem, o que é que eu quero dizer com isto? Há Espiritismo também em determinadas ideias, em determinadas filosofias. Sabem, por exemplo, aquelas pessoas que, espero que não seja o caso com nenhum de vós, e atenção, eu vou dizer isto, não é com a intenção de ferir alguém, mas é até para despertar. Uma das armas que o inimigo hoje está utilizando para estender a sua influência através do Espiritismo, sabem que é? Através dos meios de comunicação social e, sobretudo, através da chamada sétima arte. Já ouviram falar desta expressão sétima arte? É o cinema. Através do cinema podemos incluir os filmes, as telenovelas, etc. Então, as telenovelas da Globo, e não só da Globo, desculpem-me aos brasileiros aqui, mas tenho que dizer esta verdade, isto não é uma questão de ser Brasil ou fora de Brasil, mas a Globo, aquilo é espiritismo declarado nas novelas. Espiritismo declarado. Misticismo abunda. E vocês perguntarão, então, mas o pastor anda a ver isso? Ver isso? Eu vou-vos dizer uma coisa, irmãos. Se há coisa que eu sempre abominei, é telenovelas. Isso é uma coisa que, reparem, eu posso ter muitos defeitos, mas esse não tenho. Eu nunca gostei disso. Aquilo para mim é lixo puro. E reparem, através das novelas, as pessoas que assistem regularmente ficam com a sua mente afetada por aquilo que vem. Porque pela contemplação, o que é que diz a palavra de Deus? Somos quê? Somos transformados ou para o bem, caso aquilo que contemplemos seja bom, ou para o mal, caso aquilo que contemplemos seja mau. Amigos, não há nada de bom nas telenovelas e filmes, e deem aspas. E através reparem, porque a sétima arte, o cinema, tem um grande impacto, porque, reparem, é o som, é a imagem que entra pelos nossos sentidos dentro. A pessoa, quer dizer, quase que fica mergulhada dentro, e hoje em dia, nunca experimentei isso, mas já ouvi falar que há aqueles grandes ecrãs e depois o sistema de som é para aí 7 altifalantes que fazem já não é estéreo, agora já é célula. É quê? Exato, surround. Ok, portanto, som à volta. Quer dizer, aquilo mergulha a pessoa dentro da realidade. E, portanto, essa impressão dos sentidos cria grande impacto. E impacto aonde? Na mente. E, portanto, o que é que acontece? A mente vai absorvendo aquilo que vê, aquilo que ouve, aquilo que sente e estabelece uma influência mental. E vou-vos dizer, o inimigo tem essas artes nas suas mãos. Nas suas mãos. Isto temos que dizer abertamente. Outra área muito perigosa é os jogos, os videojogos. Cuidado quem tem crianças pequenas, vigia 100%. Muito perigoso isso. Isso é feito por pessoas que estão sob a influência de demónios. Qual é o objetivo dos demónios? É provocar uma influência nas mentes infantis para levar essas mentes infantis já a pensar, a raciocinar, a agir de acordo com aquilo que o inimigo quer. Irmãos, vivemos num mundo louco, absolutamente louco. Terrível. É absolutamente terrível. Reparem, se não for... Bem, duas uma. Ou as pessoas estão totalmente ignorantes da realidade e, portanto, vivem anestesiadas, ou então nós, com a força que vem de Deus, nós temos certezas que alimentam a esperança e essa esperança que nos faz como que permanecer acima deste mundo em que nós vivemos, que é um mundo louco, absolutamente louco. Reparem, dia a dia nós ouvimos notícias de mais tragédia. Reparem aquilo que aconteceu neste domingo chamado Páscoa, lá no Sri Lanka. Reparem, irmãos, e não se admirem disto ser cada vez pior.
Vivemos num mundo absolutamente louco. Os demónios andam à solta por todo lado. E, portanto, não há segurança nenhuma em nenhuma parte com ninguém a não ser em Jesus Cristo e na sua palavra. E, portanto, a nossa mente tem que estar cada vez mais firmada na palavra de Deus, senão facilmente nós podemos barrar, nós podemos escorregar. Irmãos, que o Senhor nos abençoe a mim e a cada um de vós para nos mantermos firmes no Senhor. Porque o mundo realmente é uma coisa absolutamente terrível. Muitos envolvem-se com ele simplesmente para satisfazer a curiosidade. Olhem, Eva também foi atrás da curiosidade. E o que é que lhe aconteceu? Todos nós sabemos. Não tem realmente nenhuma fé nele, no Espiritismo. E encher-se-iam de horror ao pensamento de se entregarem ao domínio dos espíritos. Mas há muitas pessoas que vão sem saber para aquilo onde vão. Mas aventuram-se a entrar no terreno proibido e o poderoso destruidor exerce a sua força sobre eles contra a sua vontade. Deus nunca age contra a nossa vontade, mas o inimigo quer lá saber da nossa vontade. Ele força a vontade. Uma vez levados a submeter a mente à sua direção, Satanás mantém-nos prisioneiros. É impossível, pela sua própria força, romperem com o fascinante, sedutor encanto. Nada, a não ser o poder de Deus concedido como resposta à fervorosa oração da fé, poderá livrar essas almas prisioneiras. E é a oração da fé, mas uma oração fervorosa. Ou seja, a pessoa entregar-se desesperadamente nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, salva-me. E reparem, irmãos, gosto muito daquela imagem que, pela graça de Deus, ficou já aqui inculcada na minha mente, porque eu quase que vivi em algumas situações isso mesmo. Conhece aquela imagem que Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas do mar da Galileia? E ele fica todo contente e depois olha para trás. Sabem, eu acho que ele olhou para trás que era para ter a certeza que os colegas estavam a olhar para ele. É como se ele pudesse dizer: estão a ver, olha, eu ando aqui por cima das águas. Hein? E quando ele permitiu que esse sentimento de vaidade entrasse no seu coração, começou logo a afundar-se. Mas quando ele sentiu a afundar-se, o que é que ele disse? Senhor, quê? Salva-me. Quanto tempo demorou a salvação a vir? Foi instantânea. Irmãos, essa imagem de alguém que está a afundar-se na vida e que clama: Senhor, salva-me, e o Senhor está logo ali, pac! É uma imagem que deveria estar sempre na nossa mente. Quando nós estamos em situações de perigo, em situações em que vemos o chão fugir debaixo dos nossos pés, basta clamar: Senhor, salva-me, e o Senhor estende a mão. Nunca se esqueçam disso, amigos. Quando viverem a situação mais trágica na vossa vida, não se esqueçam, há um Deus que pode estender a sua mão para nos resgatar. E só Ele nos pode valer. Só Ele. Todos os que condescendem com traços pecaminosos de caráter ou acariciam voluntariamente um pecado conhecido. Muito perigoso isto. Nada de acariciar pecados conhecidos. Estão a atrair as tentações de Satanás. Separam-se de Deus e do vigilante cuidado dos seus anjos. E quando o maligno apresenta os seus enganos, estão sem defesa, tornando-se presa fácil. Os que assim se colocam sob o seu poder não imaginam onde terminará o seu caminho. Como se subjugaram por completo, o tentador usa-os como agentes para levar outros à destruição. Assim como ele levou Eva, depois de ter caído sob o seu poder, a ser o agente para a queda de Adão. Assim ele usa aqueles que caem sob o seu poder para levar outros para o mesmo caminho. Diz o profeta Isaías: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Reparem, há algum poder em interrogar-se os mortos? Os mortos entre aspas, porque sabemos que não são os mortos, são os espíritos de demónios. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Se os homens tivessem estado dispostos a receber a verdade tão claramente apresentada nas Escrituras sobre a natureza do homem e o estado dos mortos, veriam nas pretensões e manifestações do Espiritismo a ação de Satanás com poder, sinais e prodígios de mentira. Só que as pessoas não querem aceitar a palavra de Deus e depois... é isto. Mas em vez de renunciarem à liberdade tão agradável ao coração carnal, assim como aos pecados que amam, as multidões fecham os olhos à luz e prosseguem nos seus caminhos, sem terem em consideração as advertências, ao mesmo tempo que Satanás tece à sua volta as suas armadilhas, tornando os seus prisioneiros. Por não terem apreciado a verdade, gosto muito deste texto de Paulo, que os podia salvar,
O Senhor permitiu que fossem dominados por uma força enganadora que os leva a acreditarem na mentira. Por que é que Deus permite que as pessoas sejam dominadas por esta força enganadora? Por não terem apreciado a verdade. Reparem, quando Deus dá a oportunidade a alguém de conhecer a verdade, uma vez, e duas, e três, e quatro, e 10, e 20 vezes, e essa pessoa rejeita uma, duas, três, todas as vezes. Para, chega um momento, é como se o Senhor dissesse, eu vejo Deus a dizer assim, claro, esta é uma forma minha pessoal de ver, é como se Deus dissesse assim, olha, queres acreditar na mentira? Olha, pronto, acredita. Fico muito triste contigo pela tua decisão, mas olha, o que é que eu posso fazer mais por ti? Eu já tentei tanto e não consigo. Pronto, olha, segue o teu caminho. E olha, quando alguém segue o seu caminho à sua conta e risco, cuidado. Porque aí o inimigo encarrega-se logo de tomar conta dessa pessoa, a 100%. Agora, conhece aquele texto em João 13, quando Jesus lavou os pés aos discípulos? E depois há lá um episódio muito interessante em que o Senhor revela que um deles estava para traí-lo, conhecem, não é? E depois há lá um que diz assim, pergunta aí a Jesus quem é. E esse discípulo perguntou a João que estava ao lado. E João reclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou quem é. Sabem qual foi a resposta que Jesus deu? Aquele que eu der o bocado de pão molhado, esse é o traidor. E sabem o que é que diz o relato? Não sei se alguma vez vocês repararam. Venham abrir as vossas Bíblias em João 13. João capítulo 13. Deixem-me ler a partir do versículo 21. Diz assim, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. E eu imagino que este olhar uns para os outros é porque eles estavam, mas quem será, quem será, quem será? E olham. E diz assim o versículo 23, ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Isto aqui é uma expressão que se refere a João. A esse fez Simão Pedro, bom, tinha que ser o Simão Pedro, porque ele era o tal curioso, queria saber tudo, sinal dizendo, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Versículo 26, respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E agora reparem bem, irmãos, o que diz o versículo 27, é de arrepiar e de estremecer. Diz assim, e após o bocado, imediatamente, olhem aqui, imediatamente, entrou nele Satanás. Nele quem? Nele Judas Iscariotes. Eu pergunto, sabem quando é que Satanás tem permissão total para entrar dentro de alguém? Exatamente. Quando Deus sai, quando o Espírito Santo se retira. Neste momento, Judas Iscariotes tinha cometido o pecado contra o Espírito Santo. Neste momento, tinha-se consumado o pecado contra o Espírito Santo de Judas Iscariotes. Isto até me arrepia. E sabem uma coisa, irmãos? Judas não se perdeu por se ter suicidado. Ele suicidou-se porque já estava perdido. A partir deste momento, quando ele sai da presença de Jesus, ele já era um homem perdido. E por isso nós dizemos que Judas não se pôde arrepender. Pudera? Se o Espírito Santo já se tinha retirado dele, quem é que unicamente nos pode levar ao arrependimento? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se retira, não há mais possibilidade de arrependimento. Irmãos, se há algo, escutem bem isto é tão solene o que eu vou dizer, irmãos, se há algo que cada um de vós e eu devemos temer nesta vida, o único temor que nós deveríamos ter é o temor de não pecar contra o Espírito Santo. Não precisamos ter medo da morte, não precisamos ter medo de Satanás, porque o Senhor estará connosco. Não precisamos ter medo do amanhã, não precisamos ter medo do futuro, não precisamos ter medo de nada, a não ser de uma coisa, cometer o pecado contra o Espírito Santo. Porque se nós cometermos e chegarmos ao ponto de cometer o pecado contra o Espírito Santo, acabou, não há mais solução para nós. Estamos perdidos para sempre. Neste momento, Judas estava perdido. Isto até... Os que se opõem aos ensinos do Espiritismo enfrentam não só os homens, mas também Satanás e os seus anjos. Entraram em luta contra os principados, potestades e espíritos da maldade nos lugares celestiais. Olhem aqui, Satanás não se... Atenção, os que se opõem aos ensinos do Espiritismo, ou seja, nós que quisermos levar aos outros a luz da verdade, o que é que nós iremos suscitar? A inimizade do inimigo, não é o que diz aqui.
Entraram em luta contra os principados, potestades e espíritos da maldade nos lugares celestiais. Satanás não cederá um centímetro de terreno sequer, a menos que seja expulso pelo poder dos mensageiros celestiais. Quando nós vamos levar a luz da verdade às almas que estão entenebrecidas por ele, meus amigos, isto é pior do que ir mexer num ninho de vespas. Conhece essa expressão, mexer num ninho de vespas? Eu sei o que é. Uma vez fui lá, andava lá a fazer umas limpezas no quintal de uma igreja e vi lá o ninho de vespas, fui lá mexer. Enfiou-se uma aqui por dentro pela calça, caneco. Que dói bem. E foi só uma. Imagino se fosse mais que uma. Pois bem, quando nós vamos ao ninho de Satanás, mexer naquilo que ele mais preserva para enganar as pessoas, vocês desencadeiam a fúria dos demónios todos contra vós. Mas atenção, se nós estivermos resguardados pelo poder de Deus, estamos em boas mãos. O povo de Deus deve ser capaz de quê? De o enfrentar, como o nosso Salvador fez com as palavras. Está escrito. Irmãos, nós por vezes não temos consciência do poder que não está escrito. Há tanto poder não está escrito. E sabem porquê que há poder não está escrito? Porque quem está por detrás do está escrito é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Acabou. É que a palavra, reparem, a palavra não é assim uma coisa isolada. É que ligada a esta palavra está o soberano do universo. E portanto, quando eu me ligo a esta palavra, não me estou a ligar a um livro. Eu estou-me a ligar à fonte desta palavra, ou seja, ao próprio Deus. Nunca se esqueçam isto, irmãos. Satanás pode citar a Escritura hoje, como ele o fez até com Cristo, lembram-se? Como fez no tempo de Cristo, pervertendo os seus ensinos para apoiar os seus enganos. Os que quiserem estar em pé neste tempo de perigo devem compreender, através da igreja, através do pastor, o testemunho das Escrituras. É isso? Por si mesmos. Por si mesmos. O Senhor quer que cada um seja autónomo nele. Já agora, não gosto muito da palavra autónomo. Sabem porquê? Porque a palavra, na sua origem, autos e nomos. Nomos é lei. Autos sem lei. Ou seja, autónomo é alguém que está sem lei. Claro, nós hoje damos um sentido diferente à palavra. Mas nenhum de nós pode ser autónomo no sentido pleno da palavra. Ou seja, subsistir por si mesmo. Quando eu digo é autónomos em Cristo. Ou seja, não precisamos de depender de outros porque dependemos unicamente do Senhor. Estão a compreender? E já agora, sabem que o apóstolo Paulo reivindicou para ele mesmo esta posição de que se eu agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Se eu agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Já agora, algum de vós conhece estas palavras de Paulo? Sabem onde é que elas se encontram? Eu vou-vos mostrar. Irmãos, se vocês não têm esse texto sublinhado, sublinhem. Gálatas 1:10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Olhem como Paulo via o seu ministério, via o seu relacionamento com Deus. Ser de Cristo é gozar de uma autonomia total. Não precisamos de depender, atenção, quando fala aqui em depender, é depender espiritualmente de alguém. Gálatas capítulo 1 e versículo 10. Olhem para estas palavras deste santo homem de Deus. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Viram bem o que é que Paulo diz? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Queremos cada um de nós que aqui estamos sermos servos de Cristo, sim ou não? Quem é que deseja? Eu desejo. Então, irmãos, se nós desejamos verdadeiramente ser servos de Cristo, não estamos aqui para agradar a ninguém. E olhem, só mais à frente no capítulo 2 de Gálatas, Paulo usa aqui algo em que ele reivindica algo muito importante para si. Olhem aqui, versículo 4 e 5. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. Para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. O que é que todas estas palavras de Paulo dão a entender? Que, reparem,
a forma como ele termina, para que a verdade do Evangelho permaneça em vós, quer dizer que os falsos irmãos estavam, de certo modo, a querer controlar Paulo para que Paulo não pudesse pregar à vontade. E então Paulo diz, não, a essas pessoas nem ainda por uma hora nos submetemos. Quando Pedro e os demais apóstolos, e está referido em Atos 5, receberam um ultimato das autoridades eclesiásticas do seu tempo, expressamente vos proibimos que pregasseis nesse nome. Será que Pedro ficou ali a pensar, o que é que eu vou dizer agora? Agora fizemos uma proibição, pronto, olha, agora acabou o nosso ministério aqui. Foi isso que ele pensou. A resposta veio imediata. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Será que eles se submeteram por uma hora? Nem por um minuto. Nem por um minuto sequer. Irmãos, ser de Cristo é gozar de um altíssimo privilégio, o privilégio da liberdade. E nós não temos de estar dependentes espiritualmente de ninguém. Podemos ser autónomos em Cristo. Sendo que a palavra autónomo, já expliquei o que é que eu quero dizer com isso. É estarmos dependentes do Senhor, totalmente dependentes do Senhor, e não precisamos estar dependentes de mais ninguém. Isto é que é, e por isso é que quando diz aqui, os que quiserem estar em pé neste tempo de perigo, devem compreender por si mesmos, ou seja, devem ter a tal autonomia em Cristo. Muitos serão confrontados com espíritos de demónios que personificam familiares ou amigos queridos e declaram as mais perigosas heresias. Estes visitantes apelarão para quê? Olhem aqui, para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia e efetuam prodígios para apoiar as suas pretensões. Atenção, quantos de nós formos levados pelos sentimentos, pelas emoções, cuidado. É que a religião não é baseada em sentimentos, em emoções. É baseada em algo bem racional. Devemos estar preparados para lhe resistir com a verdade bíblica de que os mortos não sabem nada e de que os que aparecem desta maneira são espíritos de demónios. Está iminente diante de nós a hora da provação que brevemente vai cair sobre toda a humanidade, para pôr à prova os habitantes da terra. Todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida aonde? Na palavra de Deus serão quê? Enganados e vencidos. Satanás atua com todo o engano da injustiça para obter domínio sobre os filhos dos homens. E os seus enganos aumentarão quê? Continuamente. Só conseguirá alcançar o objetivo visado quando os homens cederem voluntariamente às suas tentações. Será que Judas Iscariotes cedeu voluntariamente? Se cedeu. Os que procuram sinceramente o conhecimento da verdade e se esforçam em purificar a alma pela quê? Obediência. O que é que nos ajuda a purificar a alma? O quê? A obediência. Fazendo assim o que podem para se prepararem para o conflito, encontrarão o quê? Refúgio seguro no Deus da verdade. É assim tão complicado perceber isto? Podemos encontrar refúgio seguro no Deus da verdade e se estivermos preocupados em que a nossa alma seja purificada pela obediência. Uma vez que se mantiveram fiéis ao meu pedido de perseverança, também vos hei de proteger na hora da provação que brevemente vai cair sobre toda a humanidade. É a promessa do Salvador. Mais fácil seria ele enviar todos os anjos do céu para proteger o seu povo do que deixar todo aquele que nele crê ser vencido por Satanás. Que promessa fantástica. Está aqui a dizer que Deus até enviaria todos os anjos que tem no céu para socorrer. Mas quem? Socorrer quem? Aqueles que creem, aqueles que nele creem. O profeta Isaías descreve a terrível ilusão que virá sobre os ímpios, levando-os a considerarem-se seguros contra os juízos de Deus. Fizemos concerto com a morte e com o inferno fizemos aliança. Sabem, eu uma vez ouvi, eu nem queria acreditar, mas isto é um facto. Sabem que há pessoas que já caíram neste raciocínio. Eu fiz um pacto com o diabo que é para ele me deixar em paz. E no fundo é o que este texto quer dizer. Há pessoas que fizeram um concerto com o inferno. Bom, quem é que é o senhor do inferno? É ele, Satanás. Eu faço assim eu fico descansado, portanto eu não quero guerra com ele, assim ele deixa-me tranquilo, eu faço a minha vida à vontade. Está bem, está. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. É evidente que as pessoas não dizem isto verbalmente, mas agem de acordo com este conceito.
Na classe aqui descrita estão incluídos os que, em obstinada impenitência, se confortam com a segurança de que não haverá castigo para o pecador, de que toda a humanidade, não importa quão corruptas sejam as pessoas, será elevada até aos céus para se tornar como os anjos de Deus. Entretanto, os que renunciam às verdades que o céu proveu como defesa para o justo no tempo da angústia, estão de modo ainda mais declarado a fazer um pacto com a morte e uma aliança com o inferno, e aceitam o falso abrigo das sedutoras pretensões do espiritismo oferecido por Satanás em lugar daquelas verdades. Isto é terrível. É espantosa a cegueira do povo desta geração. Realmente. Terrível mesmo. Milhares de pessoas rejeitam a palavra de Deus como não digna de crédito e com absoluta confiança aceitam os enganos de Satanás. Não querem nada com a palavra de Deus, mas depois vêm os enganos de Satanás, aceitam tudo como se fosse tudo verdade. Céticos e escarnecedores apontam o fanatismo dos que lutam pela fé dos profetas e apóstolos e divertem-se ridicularizando as solenes declarações das Escrituras respeitantes a Cristo, ao plano da salvação e à retribuição que aguarda os que rejeitam a verdade. Simulam grande piedade por espíritos tão acanhados, fracos e supersticiosos, que reconhecem as reivindicações de Deus e obedecem aos requisitos da sua lei. Ou seja, estes são os mais sofisticados, digamos, os mais intelectuais, até simulam grande piedade. Ou seja, olham para nós, coitadinho, merece. Temos de ter compaixão dele. Acredita naquelas lendas da Bíblia e tal. Coitadinho. Já uma vez sentiram alguém tratar-vos dessa maneira? Eu já. Manifestam tamanha segurança como se, na verdade, tivessem feito um pacto com a morte e uma aliança com o inferno. Como se tivessem erguido uma barreira intransponível, impenetrável, entre si e a vingança de Deus. Será que conseguem? Pura ilusão. Nada pode suscitar os seus temores. Tão completamente se entregam ao tentador, tão intimamente estão unidos com ele e tão imbuídos do seu espírito, que não têm poder nem inclinação para se desembaraçarem das suas ciladas. Satanás tem há muito tempo estado a preparar-se para um esforço final a fim de enganar o mundo. O fundamento da sua ação foi posto na declaração feita a Eva no Éden: certamente não morrereis. Com o mesmo engano com que o tentador enganou a Eva no princípio, é com esse mesmo engano que ele vai enganar milhões e milhões de pessoas no tempo do fim. No dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Pouco a pouco, ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano. Qual é a obra mestra de engano? O desenvolvimento do espiritismo. Até agora não conseguiu realizar completamente os seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos. Diz o profeta: vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, são espíritos de demónios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Reparem, já pensaram aqui, irmãos, espíritos imundos semelhantes a rãs? Que espíritos imundos semelhantes a rãs são estes? Diz aqui, são espíritos de demónios. E o que é que esses espíritos de demónios fazem no tempo do fim? Olhem aqui, vão ao encontro de quem? Dos reis de todo o mundo. Para os quê? Olhem aqui este verbo, congregar. O que é que os espíritos de demónios fazem? Vão ao encontro dos líderes de todo o mundo, para os quê? Para os congregar. Não é por acaso, irmãos. Pensem nisto. Isto não é nada politicamente correto dizer o que eu vou dizer a seguir. Não é por acaso que nós vemos no nosso mundo, bom, ainda vemos dissensões, etc. Mas há, por outro lado, também cria-se um espírito de unidade, em que nações dão as mãos e as pessoas ficam encantadas com tudo isto e há cada vez mais boas relações diplomáticas entre... Quando nós desvendamos o véu, nós vemos quem é que está por trás a trabalhar. Agora, não vão dizer a essas pessoas quem está por detrás. Ninguém vai acreditar nisso. Isto é uma das tais verdades que nós devemos manter para nós. Nós sabemos quem está por detrás a trabalhar. Naquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé na sua palavra, todo o mundo será envolvido por esse engano. Reparem, quem não tiver a firme certeza de estar em terreno firme e seguro, vai dizer assim: então, mas somos umas aves raras, e somos mesmo. Quer dizer, toda uma multidão de gente a pensar de forma diferente e nós ali sozinhos no meio. Isto é difícil.
Mas é difícil para quem não tem uma fé firme no Senhor. Para quem tem uma fé firme no Senhor, vai manter-se de pé, como os 3 companheiros de Daniel mantiveram-se de pé na planície de Dura, mesmo estando no meio de uma grande multidão. O povo está a adormecer rapidamente, embalado por uma segurança que é fatal, apenas para despertar com o derramamento da ira de Deus. E já agora, que derramamento da ira de Deus é este? Sabem-me dizer? Ora, digam lá. As pragas. As 7 últimas pragas. Aí é que eles vão começar a acordar. Já é tarde demais. Diz o Senhor Deus, este é o último slide, usarei o direito como cordel de medir e a justiça como nível, mas o granizo arrasará o vosso refúgio de mentira e as águas torrenciais arrastarão o vosso abrigo. O vosso pacto com a morte será desfeito. A vossa aliança com o mundo dos mortos não durará. Quando a catástrofe passar, sereis por ela esmagados. É terrível, mas é a realidade de todos aqueles que fizeram um pacto com o inimigo. Muito bem, irmãos. Terminamos mais um capítulo neste nosso estudo fantástico. Façam mais um forcing para os últimos capítulos. Os últimos capítulos vão ser tão importantes para nós, irmãos. Portanto, vamos começar o capítulo 35 para a semana que vem. Estamos mesmo na reta final, só faltam 7. E agora, como eu disse, vamos entrar mesmo nos grandes acontecimentos, que é tão importante nós percebermos bem, para estarmos atentos ao mundo nos rodeia e vermos como as coisas estão a acontecer. Vamos terminar com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, como ter palavras, Senhor, para Te agradecer pela revelação que fazes chegar até nós. Obrigado, Senhor, pelo poder da verdade, Senhor, e obrigado por podermos saber que na Tua verdade e na Tua verdade apenas nós temos um refúgio seguro. Senhor, muito obrigado por sabermos que esta verdade está ligada à fonte, que és Tu mesmo, Senhor. O Senhor da verdade, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso mantenedor. Senhor, a Ti tudo devemos. Ajuda-nos, pois, Senhor, a sermos humildes e a estarmos dependentes de Ti em cada dia, em cada momento da nossa vida. Não permitas que o inimigo nos possa enganar, Senhor. Sejam quais forem as astúcias dele. Aliás, se nós conhecermos bem a Tua palavra e a forma como ele enganou as pessoas no passado, nós saberemos identificar imediatamente as astúcias com que ele ainda hoje quer enganar as pessoas. Senhor, livra-nos do Seu poder e ajuda-nos, Senhor, a ter a coragem e a ousadia para levarmos a verdade àqueles que ainda não a conhecem, para que eles possam, Senhor, se forem almas sinceras, serem subtraídos ao poder do inimigo. Ajuda-nos, pois, Senhor. E mesmo ao vermos, Senhor, todo o mundo mergulhar no engano, em que apenas um pouco remanescente é que ficará do lado da verdade, ajuda-nos a não desanimar por isso, Senhor. Sabendo que grande é o nosso galardão. E o nosso galardão é nada mais, nada menos do que a vida eterna, gozarmos por toda a eternidade a companhia contigo. Senhor, fica connosco, leva-nos agora em bem aos nossos lares, dá-nos uma boa noite de repouso e descanso e a continuação de uma boa semana. Te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.